Diga, Nando. Não, mas sabe que eu até comentei ontem no meu Twitter, né, nas minhas redes sociais ali. Eu acho que o jogo de ontem do Grêmio serviu para modular a expectativa em relação ao clássico, né? Não é jogo jogado. É um clássico que vai ser muito difícil. Eu lembro de 2013, inclusive hoje pela manhã eu vi o programa com vocês na Grenal entrevistar o Leanderson, né? Eu acho que tem muitas semelhanças mesmo com aquele ano. E o Inter não joga bem há um mês, né? O Grêmio segue perdendo, mas sim, mostrou um certo poder de reação contra o Atlético Mineiro ontem. E eu acho que esse clássico é determinante para 2022, principalmente para o Inter. Porque, assim, essa mesma estrutura de vestiário que nós temos já há 4, 5 anos, eles são, de certo modo, passivos em clássicos, né? Em decisões, de modo geral. E esse clássico, para nós, ele tem uma importância, e aqui eu não nego, que eu quero ver o Grêmio na segunda divisão, e acho que seria até falta de respeito enquanto colorado não ter esse desejo, do mesmo modo que se o Inter tivesse para cair ou para conquistar um título, o Grêmio também ia fazer de tudo possível para que aquilo acontecesse. Então, eu acho que é um clássico determinante para que a gente possa avaliar o grupo para 2022, porque não é apenas um campeonato com jogos em casa e fora, tal, são as partidas decisivas que a gente precisa avaliar alguns jogadores e a liderança de alguns jogadores. O que você faria? Colocaria o Daniel, se já tivesse recuperado, ou por receio de perder para o restante, preservaria? E o Moisés, em relação a Paulo Vitor, você acha que muda muito, já que está mais habituado a clássicos e é um jogador que marca mais firme? Ou iria de Paulo Vitor, que num jogo de desafio até maior contra o Flamengo no Rio foi bem? Eu acho que não é momento de preservar pensando em restante do campeonato, porque para mim não importa se a gente vai para pré-Libertadores, para Sul-Americana, porque assim, são 9 vagas para Libertadores. Essa pré-Libertadores é extremamente arriscada, porque se cai fora de uma pré-Libertadores, fica fora de todas as competições sul-americanas depois. Então, para mim não é o foco. Eu acho que a gente precisa jogar o Grenal com o que tem de melhor, sem pensar que depois pode perder ou não. É claro que tem que haver uma avaliação clínica, e aí não sou eu quem pode avaliar, mas para mim é uma perda significativa se o Daniel não puder jogar, porque para mim é um dos melhores jogadores do Inter no campeonato, é um goleiro que tem feito a diferença, e a gente vê os números, né? O Inter não consegue ganhar sem o Daniel, toma gol em todos os jogos, tendo culpa ou não, Lomba, porque muitas vezes o contexto faz com que a gente sofra o gol, não é apenas o chute em direção ao gol e a intervenção ou não eventual do goleiro. É o posicionamento, é a segurança que o goleiro passa para a defesa, e isso o Daniel tem se mostrado um goleiro muito promissor, assim, embora o cara tenha sido lançado com 27 anos, porque antes disso era considerado jovem, né? Agora imagina só, o cara podia estar jogando aí já há 6, 7 anos como titular, a gente podia ter economizado muita grana trazendo goleiro ou renovando com goleiros caros aí, que tinha um menino que é da casa e que poderia jogar como goleiro e dar um resultado melhor do que os outros, né? Em relação à lateral, vai depender muito da avaliação física do Moisés. Eu acho o Paulo Vitor com mais qualidade que o Moisés, no apoio principalmente. O Moisés é um jogador mais entrosado para a defesa. E essa avaliação vai depender se tiver os dois 100% e tudo mais. É uma decisão técnica e física. Acho que o Paulo Vitor não foi bem contra o São Paulo, embora tenha ido muito bem contra o Flamengo, e eu acho que tem que ser o lateral titular para o ano que vem, e precisa ter sequência nesse campeonato, até para a gente poder avaliar melhor ele, né? Mas essa avaliação precisa considerar o Grêmio. Acho que ontem o Grêmio teve um ataque muito móvel, muito rápido, e que precisa de cuidados defensivos. Eu procuro dizer que esse grupo de jogadores, né, esse comportamento médio que nós temos nos últimos anos, ele é muito cíclico, assim. Quando a gente faz uma sequência de boas vitórias, o time embala e a tendência é vencer. Agora, no primeiro fracasso, custa muito a levantar. Vocês podem ver que desde 2017 acontece de o Inter perder uma após uma sequência e aí passa 4, 5, 6 jogos até retomar de novo a boa fase, aí sim, carrega ali 2, 3, 4 vitórias. E depois mais uma sequência de 4. Não é um time como todos os outros, ciclotímico, assim, perde um, ganha outro, empata. São sequências de bons jogos e sequências de jogos ruins, né? E o meu medo é que nós estamos, infelizmente, nessa sequência de jogos ruins. Pode acontecer de um reinício, né, de uma boa sequência no Grenal, que é o que eu espero,
até porque em relação à qualidade, eu acho que o Inter hoje tem mais do que o Grêmio, né? E é o que eu espero, enquanto torcedor, que a gente possa se impor, né? Contra um time que hoje é o 18º, 19º colocado no Campeonato Brasileiro, que não consegue vencer a muitos jogos, não consegue ter uma sequência, no mínimo que seja a imposição mental, a imposição física e técnica sobre o Grêmio.